Com a altura média dos seres humanos sendo abaixo de 1,80, gigantes parecem ser criaturas que só existem em contos de fadas, mas você ficará chocado ao saber que os gigantes realmente existem. Eles são reais, são humanos e vivem vidas bastante normais, como qualquer outra pessoa. No vídeo de hoje veremos alguns dos gigantes mais altos e intimidadores de todo o mundo. Desde o homem que foi apelidado de a oitava maravilha do mundo, até o homem que detém o recorde de maior pé já registrado, aqui estão 10 gigantes humanos da vida real que já existiram. Rumeysa Guelgui. Conhecida por sua reivindicação como a mulher mais alta viva. Ela também detém recordes por ter o dedo mais longo, medindo 11,2 centímetros, o dorso mais longo, medindo 60 centímetros, e as maiores mãos em uma mulher, com sua mão direita medindo 25 centímetros e a mão esquerda medindo 24,26 centímetros. Ela também deteve anteriormente o título do Guinness World Records como a adolescente mais alta viva. Rumeysa tem impressionantes 2,15 metros de altura. Ela é uma estrela, ativista e palestrante pública, e reside na província turca de Karabuk. Sua altura extraordinária é causada pela síndrome de Weaver, uma condição genética rara que causa crescimento excessivo dos ossos. Pessoas com essa síndrome costumam ser muito altas e podem ter características faciais distintas, como olhos bem separados. Embora não haja cura, pessoas com essa condição podem viver vidas longas e saudáveis. Devido à sua condição, Rumeysa geralmente precisa usar uma cadeira de rodas, embora ela possa caminhar ocasionalmente com a ajuda de um andador. Ela necessita de assentos com uma altura mínima de 50 a 55 centímetros do chão. Movida por sua determinação inabalável e consciência de sua própria condição, ela nutre um profundo desejo de aumentar a conscientização sobre a doença e desempenhar um papel instrumental na educação e esclarecimento das pessoas. Em 8 de novembro de 2022, Rumeysa alcançou um marco significativo ao fazer seu primeiro voo, que foi sua primeira vez voando. 6 fileiras de assentos foram removidas pela Turkish Airlines para acomodá-la especialmente em seu voo de Istambul para São Francisco, na Califórnia. O evento extraordinário recebeu ampla cobertura da mídia e atraiu muito interesse. Hoje, ela é uma freelancer bem-sucedida e desenvolvedora web, perseguindo seus sonhos e inspirando outros a correrem atrás dos seus. Ela escreveu em seu site: "Durante as quarentenas da Covid-19 em 2020, comecei a estudar desenvolvimento web, já que trabalhar na indústria de tecnologia era meu sonho de infância." Ela valoriza passar tempo com sua família e irmãos quando tem tempo livre e aprecia a companhia deles. Seus interesses também incluem fazer compras indulgentes e desfrutar da atividade revigorante de nadar. André René Roussimoff. Popularmente conhecido como André, o Gigante, foi um lutador profissional francês reconhecido como a oitava maravilha do mundo, com impressionantes 2,24 metros de altura e pesando 236 quilos. Sua excepcional constituição física era resultado do gigantismo, uma condição causada pelo excesso de hormônio do crescimento. André impressionou o mundo com sua aparência e talento, sendo reconhecido no livro dos recordes em 74 como o lutador mais bem pago da história. Notavelmente, seu tamanho colossal se estendia às suas mãos e pés, o que o distinguia ainda mais. Nascido em 1946, André desafiou as expectativas desde cedo. Ao nascer, pesava incríveis 6 quilos e tinha mãos anormalmente alongadas. Passou seus anos formativos trabalhando na fazenda de seu pai, e sua força equivalia à de 3 homens. Aos 18 anos, foi introduzido ao wrestling profissional por um promotor local chamado Robert Lajat, que reconheceu o potencial de André devido ao seu tamanho imenso. A partir de 1966, André iniciou uma carreira internacional na luta, encantando plateias no Reino Unido, Alemanha, Austrália, Nova Zelândia e África. Do início a meados da década de 80, Roussimoff se envolveu em uma rivalidade lendária com Big John Studd na World Wide Wrestling Federation, buscando estabelecer-se como o verdadeiro gigante do wrestling. Suas batalhas ao redor do mundo quebraram recordes, à medida que ambos lutavam para reivindicar o título. Em 84, Studd elevou as apostas ao se juntar com Ken Patera, resultando em uma luta de duplas televisionada, onde imobilizaram Roussimoff e até cortaram seu cabelo.
Este incidente feriu profundamente o ego de André, despertando um desejo de retaliação. O momento culminante ocorreu no primeiro WrestleMania, em 31 de março de 85, realizado no Madison Square Garden, em Nova York. Em um desafio de Body Slam, André triunfou ao levantar e derrubar Stud, emergindo como o vencedor e, alegremente, distribuindo seu prêmio em dinheiro de $15 mil aos seus fãs. A carreira de wrestling de André continuou a prosperar, e ele também se destacou na indústria cinematográfica, sendo um de seus papéis mais amados o de Fezzik no filme A Princesa Prometida, de 87. Tragicamente, Roussimoff sucumbiu à insuficiência cardíaca congestiva causada por diabetes aos 46 anos, em 1993. Albert Johan Kramer. Albert, o homem mais alto da história da Holanda, tinha 2,42 metros de altura. Seu peso máximo foi de 250 quilos. No momento de seu nascimento, ele pesava substanciais 8,6 quilos, para a surpresa de sua mãe. Devido a problemas circulatórios relacionados aos seus problemas de crescimento, uma de suas pernas foi amputada, mas ele ainda pesava 170 quilos. Kramer nasceu em 15 de junho de 1987, em Amsterdã. Ele tinha 4 irmãs e um irmão, e se casou em 1926, com a suíça Wilhelmina Fassler, sendo este seu segundo casamento. Ele se uniu ao seu cunhado Joseph Sepatoni Fassler, que não tinha mais de 69 centímetros de altura, e formaram uma dupla dinâmica que cativou o público por muitos anos. Por causa dessa parceria notável, eles viajaram para vários países, incluindo Holanda, Reino Unido, Alemanha e Estados Unidos, onde encantaram o público exibindo seus talentos. Albert também colaborou com Fred Aslak, famoso como Pipe, que tinha supostamente 70 centímetros de altura. Juntos, formaram uma parceria e trabalharam lado a lado por um longo tempo. Kramer faleceu em 4 de abril de 76. Um ano antes de sua morte, sua outra perna também foi amputada devido a problemas vasculares e circulatórios. Agora algo que tem chamado a atenção nos últimos dias. Esta fotografia muito antiga de um homem incrivelmente grande chocou pessoas ao redor do mundo. Ele parece um verdadeiro gigante, e as pessoas ao redor dele parecem formigas em comparação. O gigante parece pesar pelo menos 200 quilos. Diga-nos se você acha que isso é uma foto real ou algo gerado por inteligência artificial. Robert Wadlow, também conhecido como o Gigante Gentil, foi um americano que atingiu a altura de 2,70 metros e pesava quase 200 quilos, superando John Hogan como a pessoa mais alta da história. Para colocar em perspectiva, uma porta padrão tem cerca de 2 metros de altura, e Wadlow era muito mais alto do que isso. O mais velho de 5 irmãos, Robert, nasceu em 22 de fevereiro de 1918 em Illinois, nos Estados Unidos. O tamanho notável de Robert e seu crescimento contínuo podem ser atribuídos a uma glândula pituitária com mau funcionamento, a principal responsável pela produção do hormônio do crescimento humano. Aos 8 anos, ele já era mais alto que seu pai, e a escola primária onde estudava construiu uma mesa personalizada para ele. Quando se formou, Robert já tinha 2,50 metros de altura. Infelizmente, ele precisava de aparelhos ortopédicos para as pernas devido à sua altura impressionante, mas nunca usou cadeira de rodas. Ele entrou na faculdade Shurtleff com a intenção de estudar direito, mas devido à sua aparência marcante, foi recrutado pelo circo Ringling Brothers em 1936, onde se apresentou no ringue principal do Madison Square Garden e do Boston Garden. Após essas apresentações, Robert ficou tão conhecido que uma empresa internacional de calçados lhe deu sapatos gratuitos e o contratou para realizar turnês promocionais em 1938. Nesse ano, ele já havia se juntado a várias organizações renomadas, incluindo a Ordem de Molay e os maçons. Os aparelhos ortopédicos eram essenciais para sua mobilidade, mas infelizmente contribuíram para sua morte. Ele contraiu uma infecção no tornozelo devido a um aparelho defeituoso, o que resultou em uma grave doença da qual nunca se recuperou completamente. Robert foi tratado com várias transfusões de sangue e cirurgias, mas sua condição piorou devido à doença. Ele tinha apenas 22 anos quando faleceu enquanto dormia, em 15 de julho de 1940. Seu caixão, com 81 centímetros de largura e 3,20 metros de comprimento, foi carregado por 20 pessoas.
Em 1986, uma colossal estátua de Wadlow foi erguida em frente ao Museu de História e Arte de Alton. John Budd Rogan. John William Budd Rogan foi o segundo homem mais alto já registrado na história mundial, com uma altura de 2,67 metros. Rogan nasceu em Hendersonville, Tennessee, Estados Unidos, em 11 de setembro de 1867. Algumas fontes indicam que ele nasceu em 67, enquanto outras argumentam que foi em 68. Aos 13 anos, ele começou a crescer rapidamente, desenvolvendo gigantismo. Foi diagnosticado com anquilose, uma condição que o impediu de ficar em pé e caminhar. A anquilose é uma condição em que ocorre a fusão ou imobilização das articulações vertebrais devido ao desenvolvimento de fibroses ou aderências ósseas. Rogan ganhava a vida vendendo retratos e cartões postais em uma estação de trem, pois não conseguia trabalhar fisicamente devido à sua condição médica. Ele era frequentemente mencionado nos jornais como o gigante negro ou esqueleto vivo. Rogan tinha uma natureza brincalhona, uma voz profunda, e sempre chamava a atenção usando um carrinho puxado por cabras como uma cadeira de rodas. Seus pés mediam 33 centímetros de comprimento e suas mãos, 28. De descendência africana, ele foi considerado o homem mais alto de sua etnia e o segundo homem mais alto do mundo. Seu recorde de altura foi quebrado por Robert Waldo em 39. Em um artigo publicado, foi mencionado que seu avô materno também era um gigante e precisava de uma sela maior para montar a cavalo, o que sugere que o gigantismo era uma herança genética. John Rogan faleceu em 11 de setembro de 1905, em Gallatin, Tennessee, Estados Unidos. Acredita-se que ele foi enterrado na antiga fazenda da família Rogan. Algumas pessoas dizem que ele foi levado de volta para o local e enterrado lá em uma sepultura sem marcação, coberta por um cofre de cimento. Ibrahim Taqiullah. Este homem, com os maiores pés confirmados pelo Guinness World Records e oficialmente a segunda pessoa viva mais alta, nasceu em 26 de janeiro de 1982 em Guelmim, Marrocos. Ele atingiu a altura máxima de 2,46. Taqiullah experimentou um surto de crescimento de 1 metro em apenas um ano. Ele foi diagnosticado com acromegalia aos 18 anos, após um exame de sangue realizado por um médico da escola devido ao seu tamanho incomum. Após obter seu diploma em geografia pela universidade, Taqiullah foi tratado em Paris por um médico francês em 2006. Seu tratamento foi eficaz, pois o tumor foi removido e o nível de hormônio do crescimento em seu sangue voltou ao normal. Seu coração também foi considerado em excelente estado. Em 24 de maio de 2011, Taqiullah quebrou o recorde anterior de maior pé de uma pessoa viva, anteriormente detido por Sultan Kosen, e conquistou o título do Guinness World Record. Agora, ele detém o recorde com seu pé direito medindo 37,5 centímetros e o esquerdo medindo 38 centímetros. Taqiullah enfrentou desafios para encontrar sapatos que se ajustassem ao tamanho europeu 58 de seus pés. Para resolver esse problema, ele procurou um sapateiro para fazer sapatos sob medida e descobriu que o custo seria de aproximadamente 3 a 3.500 euros. Felizmente, o podólogo ortopédico Jerome Lejeune forneceu-lhe sapatos especialmente feitos para acomodar suas necessidades únicas e suportar seu peso. Ibrahim Taqiullah também é um grande ator, conhecido pelos filmes Apneia, Chocolate, Candicha e Aladdin 2. Zhang Jinleong. Zhang mediu 2,48 metros de altura, sendo confirmada pelo Guinness World Record como a mulher mais alta já registrada. Ela foi uma das 17 pessoas a ultrapassar os 2,44 metros na história. Seu último peso registrado foi de 130 quilos. Zhang nasceu em 25 de junho de 64, na província de Hunan, na China, e começou a crescer anormalmente a partir dos 4 meses de idade. Com 13 anos, ela já tinha 1,57 metros de altura. Foi descoberto, por meio de exames médicos, que um tumor na glândula pituitária era responsável por seu crescimento anormal, devido à produção excessiva do hormônio do crescimento humano. É impressionante saber que seu pai tinha apenas 1,57 metros e sua mãe 1,55 de altura. Todos os 3 irmãos de Zhang tinham alturas normais. Ela também quebrou o recorde de Robert Wadlow
como a adolescente de 17 anos mais alta de todos os tempos. Sua altura descomunal aumentou também seu apetite, necessitando de aproximadamente 2 quilos de arroz por refeição. A situação colocava uma enorme pressão sobre sua família, e Zhang precisou reprimir seu apetite, o que levou à fraqueza em seus ossos e músculos. Além disso, encontrar roupas e sapatos adequados era uma tarefa desafiadora, forçando-a a recorrer diretamente aos fabricantes, o que adicionava mais pressão financeira à sua família. Felizmente, o governo local aliviou a pressão financeira e assumiu a responsabilidade por ela. A altura notável de Zhang Jinleong teve um impacto profundo no time nacional de basquete, que lhe ofereceu a oportunidade de receber treinamento profissional. Infelizmente, ela interrompeu seu treinamento após cerca de 1 ano, devido a uma escoliose, uma curvatura lateral anormal da coluna, que dificultava sua capacidade de se manter ereta. Zhang também foi diagnosticada com diabetes, o que a fez abandonar o basquete e voltar para casa para descansar. Em 14 de fevereiro de 82, Zhang Jinleong faleceu aos 17 anos de idade. A causa de sua morte súbita foi apoplexia pituitária, uma condição em que o tumor da glândula pituitária sangra espontaneamente. Sua família doou seu corpo para uma faculdade em Hunan para estudo, e ele ainda não foi enterrado. Väinö Millirin. Esse gigante finlandês foi em certo momento a pessoa viva mais alta do mundo, de 1940 a 1963. Ele tinha cerca de 2,50 metros de altura. Väinö conquistou esse título após a morte de Robert Wadlow. Nascido em Helsinki, na Finlândia, em 27 de fevereiro de 1909, ele serviu nas Forças de Defesa da Finlândia aos 21 anos de idade, pesando mais de 140 quilos. Ele é conhecido como o soldado mais alto de todos os tempos e também tinha a maior envergadura de mãos conhecida, de 29 centímetros. Väinö media 2,21 metros quando foi incorporado ao exército finlandês e mais tarde, em seus 30 anos, ele experimentou uma segunda fase de crescimento, atingindo 2,50 de altura. Väinö passou por seu treinamento militar no Regimento de Artilharia Pesada de Viipuri. Nos anos 70, o Guinness World Records anotou que ele pode ter alcançado 2,51 em algum momento. Durante os anos 1930, Väinö viajou pela Europa como lutador profissional e também trabalhou como artista de circo. Posteriormente, ele retornou à Finlândia em 1939 para servir no exército durante a Guerra de Inverno. Mais tarde, mudou-se para Järvenpää e administrou uma granja de frangos lá. Väinö faleceu em Helsinki em 13 de abril de 63 e seu corpo está enterrado em Järvenpää. 1 ano antes de sua morte, médicos mediram sua altura, que foi registrada como quase 2,50. Curiosamente, o crescimento de Väinö continuou ao longo de toda a sua vida. Uljana Semjonova. Uma lenda no mundo do basquete e renomada por suas conquistas extraordinárias e domínio na indústria do esporte. Ela é uma jogadora de basquete aposentada de ascendência russa e representou com orgulho a União Soviética ao longo de sua ilustre carreira nas décadas de 70 e 80. Uljana Semjonova dominou o mundo do basquete feminino, medindo 2,13 metros de altura e pesando 127 quilos. Diferente de outros gigantes, sua altura foi adquirida geneticamente, sem nenhum problema médico conhecido. Ela ganhou notoriedade por calçar sapatos masculinos, tamanho 59, estabelecendo-se como a jogadora de basquete feminino com os maiores pés já vistos. Uljana, hoje com 71 anos, nasceu em 9 de março de 52 em Zarasai, na Lituânia. Uljana Semjonova jogou de forma invicta na seleção nacional feminina por 18 anos consecutivos. Ela conquistou 2 medalhas de ouro olímpicas, uma em 1766 em Montreal e outra em 80 em Moscou. Ela venceu o Campeonato Mundial 3 vezes, em 71, em São Paulo, em 75, na Colômbia e em 83 no Brasil. Semjonova alcançou um sucesso inigualável no basquete, vencendo 15 campeonatos na União Soviética e a Copa dos Campeões Europeus em impressionantes 15 ocasiões distintas. Ela é a jogadora mais vitoriosa da história do basquete feminino. Em 76, Semjonova foi condecorada com a prestigiosa Ordem da Bandeira Vermelha do Trabalho, em reconhecimento por suas contribuições excepcionais. Em 93,
Ela se tornou a primeira mulher de um país fora dos Estados Unidos a ser introduzida no prestigioso Hall da Fama do basquete devido às suas realizações notáveis. Ela também dominou em nível continental, liderando a União Soviética em 10 medalhas de ouro consecutivas no Eurobasket feminino, entre 68 e 85. Sandy Elaine Allen. Essa mulher americana foi reconhecida pelo Guinness World Records como a mulher mais alta do mundo. Ela nasceu em 18 de junho de 55, em Chicago, nos Estados Unidos, e tinha uma altura registrada de 2,31 metros. Ela foi criada por sua avó em Shelbyville. Sua altura impressionante foi resultado de um tumor na glândula pituitária, que causava uma secreção excessiva e incontrolável do hormônio do crescimento, geralmente 200 a 1000 vezes mais do que o normal. Aos 22 anos, Sandy passou por uma cirurgia cerebral para a remoção do tumor. Se não tivesse feito isso, seus problemas relacionados ao gigantismo teriam se agravado. Ela, que nunca se envolveu em um relacionamento, expressou sua preferência por valores tradicionais, chamando a si mesma de uma garota à moda antiga, e disse que não namoraria um homem mais baixo do que ela. Ela também era escritora e escreveu um livro intitulado Cast a Giant Shadow. Além disso, Sandy apareceu em programas de TV e documentários, como Fellini's Casanova, Sideshow, entre outros. Nos últimos anos de sua vida, ela usava uma cadeira de rodas, pois suas pernas e costas já não conseguiam mais sustentar sua altura e peso. Houve um tempo em que ela ficou acamada e seus músculos atrofiaram. Sandy faleceu em 13 de agosto de 2008, devido a condições médicas, incluindo sepse, diabetes tipo 2, dificuldades respiratórias e insuficiência renal. E aqui chegamos ao fim da nossa lista. Esperamos que você tenha gostado do vídeo. Não deixe de curtir e se inscrever no canal. Um abraço e até a próxima.